quero fazer um convite a você. Esse assunto interessa a todos, né, gente? Afinal de contas, estamos todos suscetíveis a passar por isso. As gripes dessa época do ano, que tanto nos atormentam, principalmente você, mamãe, fica preocupada pelos seus filhos, né? Se você tiver alguma dúvida, o convite é o seguinte, escreva pra gente, tá? Mande a sua pergunta aqui no @Revista da Cidade, interaja, que a gente tem um especialista no estúdio para falar sobre o assunto hoje. Dr. Mauro Gomes, seja bem-vindo ao Revista da Cidade mais uma vez. Bom dia, é um prazer sempre estar aqui com você e com os telespectadores da Gazeta. Obrigada pela participação. Obrigado. Do Dr. Mauro, que é pneumologista, né? E claro, vai ajudar a gente a entender um pouco mais se teve alguma mutação no vírus, quais são as novidades que a gente tem em cima desse tema esse ano. A gente teve um aumento no número de mortes pelo vírus da gripe, o H1N1 principalmente, que é o que mais nos preocupa, no ano passado? O ano passado, sim. O ano passado, a epidemia até se antecipou. Em fevereiro, março, a gente já estava vendo um número grande de gripes e de mortes. Esse ano, felizmente, isso parece que está um pouco mais tranquilo. Tá. Mas o vírus, o influenza, que é o vírus que causa a gripe, ele sofre constantes mutações. Mutação é uma mudança na genética dele. Então, o vírus que aparentemente era bonzinho passa a ter um poder de causar gripes mais graves. Então, por isso que é importante a vacinação todo ano. E por que essa mutação acontece? É um instinto de sobrevivência do vírus, é isso? Exatamente. Porque a gente vai lá, cria uma vacina, ele vai lá e muda. Exatamente. Assim como a gente cria as vacinas contra ele, ele muda a sua estrutura genética para poder ter o poder de causar doença. Então, é uma guerra constante entre os vírus e o ser humano. Por isso que a nossa imunidade, quando se prepara para combater um vírus, ele se modifica e a gente tem que reestruturar a nossa imunidade para combater novamente o vírus de característica diferente agora. E esse vírus já modificado circulou o ano passado, por isso que o número de mortes foi maior? Exatamente. Provavelmente foi por conta disso. Assim como em 2009, que teve aquela pandemia chamada gripe suína, que foi um vírus que o organismo nosso estava despreparado para lidar, teve um grande número de mortes. Esse vírus voltou a circular o ano passado e esse ano, aparentemente, até o momento, está um pouco mais tranquilo. E a vacina do H1N1 para esse ano já conta, então, com essa novidade, com o vírus já modificado? Sim, a vacina, ela tem basicamente a composição dos 3 principais vírus que causaram epidemia no último ano. Tá. Então, ela é atualizada todos os anos. Então, se os mesmos vírus estiverem circulando, a vacina vai estar atuando e o vírus do H1N1 está dentro dessa vacina. E quais são os vírus que estão contemplados esse ano na vacina? A gente tem o influenza, 2 tipos de H1N1, né? A gente tem 2 vírus de influenza A, um é um H1N1, e o outro é um H3N2. São 2 vírus de influenza A que são os que causam as gripes mais graves. E tem um vírus de influenza tipo B, que também causa gripes de maneira importante. E com essa vacina tríplice, nós estamos bem protegidos durante o período de outono e inverno. Tá, então esse ano, por enquanto, não tem um número grande de situações em que o H1N1 está situando. Existe, mas não num grau intenso como foi no ano anterior. A vacinação, então, deve ser para quais faixas etárias e quais são os grupos de risco, doutor? Olha, grupo de risco, geralmente, são aquelas pessoas que têm um comprometimento da imunidade já previamente. Então, pessoas idosas têm uma imunidade já um pouco mais eficiente, principalmente se tiver doenças crônicas, como doença cardíaca, doença pulmonar, doença hepática, doença renal. Gestantes e puérperas são um grupo de risco para serem vacinados. Crianças pequenas, dos 6 meses aos 5 anos de idade. Hoje, esse ano, se estendeu a vacinação para grupo de risco de professores também, tanto de escola pública quanto de escola privada, devido ao contato frequente com ambientes cheios de gente, com potencial de pegar gripe. Então, são um grupo de risco também para serem vacinados, além de profissionais de saúde que também devem ser vacinados. E a vacinação vai acontecer a partir de quando? Vacinação foi antecipada a campanha esse ano, então geralmente era para o final de abril, começo de maio. Pela experiência do ano passado, quando a epidemia antecipou um pouquinho o aparecimento, esse ano foi antecipado agora já para o começo de abril. Então, a partir da semana que vem já vai estar a campanha nas ruas de vacinação e é interessante que as pessoas busquem a vacina. Tá certo. Tem uma pergunta que é uma dúvida minha, mas pode ser dúvida de tantas outras pessoas aí também, né? Com relação à vacinação da gripe, que as autoridades de saúde difundem realmente em grande número, né? Que as pessoas façam essa ida até o posto de saúde, que façam a vacinação, que é uma questão altamente recomendada para evitar que a doença aconteça, né? Em grande número. A vacina do vírus da gripe é vírus vivo atenuado.
Não. Não? A vacina do vírus da gripe é vírus morto, não tem vírus... Ah, é vírus morto. Exatamente. Então, por isso que os profissionais da saúde dizem que a vacina não causa gripe. Não causa gripe. É diferente da vacina da febre amarela. Talvez essa tenha a confusão que se causa, porque ela... E era exatamente aí que eu queria chegar. Então, vírus vivo atenuado. A vacina da gripe não, é vírus morto. Vírus morto. Então não tem como a vacina da gripe causar doença. Por isso ela é tão mais segura. Os mitos que tem da vacina é que ela causaria gripe. Não, a vacina, a partir do momento que a pessoa é vacinada, o corpo leva 3 a 4 semanas para produzir os anticorpos. Tá. Então, nesse período, se a pessoa entrar em contato com o vírus, ela pode ficar gripada. Segundo, a vacina, como nós colocamos, envolve os 3 principais vírus que estão circulando. Caso a pessoa tenha uma gripe por um vírus que não está na vacina, ela pode ter a gripe. E a vacina também protege contra a principal complicação da gripe, que é a morte por pneumonia. Tá. O risco da gripe, da influenza, é que ela abre as portas da nossa defesa respiratória e as bactérias que causam pneumonia entram lá. Evoluir, né? E aí a pessoa morre de pneumonia. Então a vacina reduz essa incidência de pneumonia e reduz o número de mortes por pneumonia. Por isso a importância da vacina. A pessoa até pode ter uma gripe até mais leve do que talvez ela teria, mas provavelmente não vai morrer dessa gripe, o que poderia acontecer se não fosse vacinado. Tá certo. Vou voltar com o Dr. Mauro e ele vai contar pra gente qual é a diferença entre gripe e resfriado. Não só nos sintomas, mas também nas consequências, né, doutor? Então, o resfriado, os sintomas são parecidos, né? As duas vão dar aquele escorrimento no nariz, irritação na garganta, um pouquinho de dor de cabeça. Uma certa prostração. Exatamente. Só que o resfriado são sintomas leves, onde a pessoa não é impedida de trabalhar, não falta à escola, porque os sintomas são rápidos, alguns dias, 3, 4 dias estão resolvidos. A gripe costuma ser sintomas mais intensos, com febre alta, com dor no corpo, com moleza, e muitas vezes a pessoa fica quebrada, né? Fica aquela dor intensa no corpo que impede a pessoa de trabalhar, impede de ir para a escola. A diferença é o tipo de vírus. As gripes, existe são os vírus influenza que causam, principalmente o vírus influenza A e o vírus influenza B. São quadros mais graves. Os resfriados, existe uma infinidade de outros vírus, são chamados rinovírus, muito mais mais bonzinhos, muito menos letais, menos agressivos e por isso que não estão na vacina. Tá. Então, às vezes as pessoas confundem, pegou um resfriado, tomei a vacina da gripe e fiquei resfriado. Sim, porque os vírus dos resfriados não estão contemplados na vacina. Mas os resfriados também têm que ser combatidos de forma intensa ou efetiva, afinal de contas eles também podem evoluir para outras situações mais chatas, como uma sinusite, por exemplo? Pode, né? Se a pessoa for alérgica, geralmente esses resfriados podem evoluir para uma sinusite. Aí já tem uma infecção bacteriana junto, não é o vírus que está causando. Geralmente é uma bactéria que se aproveita daquela inflamação, daquela situação e se instala e causa a infecção. Tá certo. É importante a gente saber, né, o que fazer, principalmente, como eu estava dizendo, as mamães ficam muito preocupadas nessa época, né, porque esses vírus, eles circulam com uma facilidade muito grande nas escolas, né, as crianças, né, têm muito menos preocupação com relação ao que estão levando para a boca, né, não estão nem na fase de se preocupar com isso, é muito natural, né, então a gente precisa realmente saber o que fazer. E principalmente na hora de reconhecer os sintomas, porque alguns sintomas, por exemplo, dor no corpo, a prostração, a gente pode muitas vezes se assustar e confundir, por exemplo, com a dengue, uma febre amarela, ou esses outros vírus aí também que estão sendo transmitidos pelo mosquito Aedes aegypti. E quais são os sintomas principais, as diferenças que a gente consegue perceber para não se assustar e tomar as atitudes corretas, doutor? Geralmente a gripe e o resfriado vão dar muitos sintomas de nariz e garganta. Tá. Né? Nariz, garganta e dor de cabeça. Que a dengue, as zika vírus, essas coisas não dão? Podem dar também. Podem dar? Que os sintomas da dengue e de outras infecções mais graves geralmente dá um quadro geral de bastante comprometimento e não afeta o pulmão, coisa que a gripe e o resfriado geralmente afeta, com tosse, com expectoração. Então, se a pessoa tiver febre alta, mais do que 2 dias, com catarro, é bom procurar o pronto-socorro, porque pode estar tendo uma gripe um pouquinho mais séria, até com comprometimento do pulmão. Tá certo. Ainda falando das reações que a vacina pode causar, eu queria saber se tem alguma reação que ela pode apresentar, complementando aqui com a pergunta, deixa eu ver o nome dela, que é a Dindoleta
Crochês. Ou crochês, deve ser. Ela é de... Meu nome é Mara, na verdade, o nome aqui da empresa dela, esse aqui. Ela é de Ribeirão Preto. Ela tem diabetes, toma vacina todo ano. E sempre após a vacina, ela fica com gripe, ela está dizendo aqui. Isso é normal? Olha, é normal, depois da vacinação, a pessoa ter durante 1 ou 2 dias alguns sintomas de irritação da garganta, um pouquinho de dor de cabeça, até uma febrícula, não chega a ser febre. Isso por 1 ou 2 dias. Mais do que isso não é o normal. Tá. Isso não é provavelmente reação da vacina. Pode ser que esteja pegando contato com algum vírus mesmo. A pessoa que tem diabetes tem já um grau de comprometimento de imunidade diferente das pessoas normais. Então, há chance de ter mais infecções. Tá. Agora, falando sobre justamente como a gente adquire esses vírus, né, que muitas são as maneiras, quais seriam os comportamentos que as pessoas deveriam evitar essa época do ano, nos próximos meses, para que o vírus não circule com tanta frequência, para que a gente pegue menos gripe? Isso é importante, porque evitar locais fechados, com aglomeração de pessoas, pouco ventilados, porque o vírus circula mais facilmente entre as pessoas. O vírus pode ser transmitido pelo ar de pessoa para pessoa, mas essa não é o principal mecanismo de transmissão do vírus. Tá. O vírus, geralmente quando a gente tosse, quando a gente espirra, a gente põe a mão na frente para proteger, até por educação, e os vírus ficam na palma da mão. E quando a gente vai cumprimentar uma pessoa, a gente passa esse vírus para a pessoa. Quanto tempo ele sobrevive nesse meio? Ele pode ficar por algumas horas aqui. Algumas horas? Algumas horas. Olha aí, gente. Pode ficar. O pessoal acha que faz assim com a mão, ó, o vírus foi embora, né? Não, tá lá, ó. A gente pega um copo, ou a pessoa vai no ônibus, segura no ferro do ônibus, no metrô, abre uma maçaneta de porta, pega um corrimão de escada, o vírus fica ali. E a outra pessoa vem, coloca a mão e depois, em algum momento que ela vai comer alguma coisa, põe aquele vírus na boca, ou coça o nariz, coça o olho, leva o vírus para dentro. Por isso é fundamental para a prevenção, não só a vacina, mas lavar as mãos. Lavar as mãos constantemente, porque essa fricção, tira o vírus. Não aquela lavadinha... Vai passar na aguinha só assim de leve. Aquela lavadinha de lavar a mão como um cirurgião, né? Lavar a mão, todos os pontos da mão, ponta do dedo, entre os dedos. Agora, tem situações no trabalho que não tem facilidade para sair toda hora lavar a mão. Então, pega um frasco de álcool gel, leva aquele frasquinho, sempre passa, porque isso reduz muito a transmissão do vírus. Tá. Umas informações adicionais assim que muitas pessoas não sabem e que realmente são bem importantes da gente saber, né? O tempo que o vírus fica nesses locais, realmente. Eu acho isso interessante a gente saber que algumas horas podem ajudar uma pessoa a não ter desenvolver essa gripe ou não. Dependendo do material, o vírus pode sobreviver maior ou menor tempo, né? Se ele fica em cima de uma matéria orgânica, por exemplo, ele tem mais meios de ficar vivo mais tempo ou não. Isso é bem variável e a gente tem que tomar esses cuidados. Tem que tomar cuidado e por isso que lavar as mãos é fundamental. E a gente trouxe aqui algumas situações, né? O álcool gel, como você falou, sabonete, não esquecendo, claro, da higiene das mãos, que é muito importante. Agora a máscara. Uma última pergunta para finalizar. Toda vez que eu fico resfriada, que eu fico gripada, eu tenho vontade de ficar 24 horas com essa máscara para não passar para ninguém na minha casa. É importante quem usar essa máscara e em que momento? Quem está infectado ou quem está são? Isso que você falou é fundamental, porque a gente vê muitas vezes as pessoas andando na rua de máscara para não pegar gripe. E não vai prevenir a gripe essa máscara. Agora, a pessoa que está com a gripe, a utilização da máscara impede que ela jogue esse vírus à distância. Então, quem está gripado e tiver com a máscara, impede maior circulação dos vírus. Mas é fundamental, maior que a máscara é a lavagem das mãos. A proteção maior é a lavagem das mãos. Tá certo, então. Ok. E tomar cuidado com a automedicação também, que nessa fase é muito comum as pessoas fazerem uso da automedicação, né, doutor? Consultar sempre um médico para saber exatamente o que você tem, né? E fazer a coisa certa. Deixa eu agradecer, então, ao doutor Mauro Gomes, que é pneumologista e esteve com a gente hoje, tirando as dúvidas aí sobre o que a gente ainda vai enfrentar nesse inverno, né? Obrigada, querido. Até uma próxima, tá? Obrigado. Até. Obrigada.